Boa noite, gente. Vamos começar mais um ano. Se Deus quiser, vai ser bem iluminado por nós. Que nós tenhamos um bom proveito em todas as lições que vamos abordar. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao livro Caminho, Verdade e Vida, né? No item 118, e buscando sempre a inspiração do alto, para que não nos falte a harmonia que é imprescindível para que nós levemos a bom termo o nosso estudo. E, sobretudo, a supervisão do alto, nos intuindo, nos protegendo, nos fortalecendo. Que nessa noite, mais uma vez, nossos mentores possam apaziguar nosso coração e tirar de nós as mazelas que trouxemos conosco, oriundas no dia a dia, e que lá fora elas fiquem, e aqui somente a harmonia e a paz possa reinar. E aos nossos companheiros que ainda não puderam comparecer junto a nós, que onde estiverem, recebam o nosso sentimento, a nossa vibração de carinho, de afeto, de respeito e de amor. Que Deus nos ilumine, nos ampare, nos fortaleça hoje e sempre, e que tenhamos um bom ano de estudos. Que assim seja. Vamos lá? Vamos sem perder muito tempo dar prosseguimento então ao nosso Caminho, Verdade e Vida. No item 118 fala sobre o paralítico, aquela passagem em que a casa de Simão Pedro estava abarrotada de gente, batendo na entrada, todos procurando o mestre. E havia um paralítico que queria buscar o Cristo, porque ali sabia que poderia ter cura para os seus males. E como estava tudo tomado, ele não conseguia passar para chegar até o Cristo, alguém teve a ideia de erguê-lo à claraboia e de lá descê-lo no meio da sala. E assim foi feito. E quando o Cristo estava explanando para a multidão que estava ali presente dentro da casa de Simão, aquele paralítico foi deixado aos pés do Cristo. Então, essa fala que está em Marcos capítulo 2, versículo 4, diz justamente sobre esse momento. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Tá, então, em cima desse trechinho, nós vamos fazer os nossos comentários na noite de hoje. Recentemente eu assisti uma palestra do Divaldo Pereira Franco, onde ele narrava assim com uma beleza ímpar esta passagem. E eu falei claraboia no começo, porque justamente Divaldo usou esse termo, claraboia, né, aonde desceram o paralítico. E aqui no texto está falando que destelharam, né, a casa. O que vale ressaltar é que foi uma passagem por cima da casa. Isso é indiferente, tá? O que tem de tão especial nessa passagem? Você sabe o que aconteceu com o paralítico? Jesus perguntou: o que queres de mim? E ele narra brevemente a sua história. É paralítico desde nascença e queria, né, logicamente, ser curado. E Jesus pergunta: você crê que eu possa te curar? E perguntou várias vezes: você crê que eu possa te curar? Até que ele falou que sim, eu creio. Então, assim será feito. E Jesus ordenou que ele se levantasse, pusesse de pé.
E tal aconteceu. Jesus falou a ele então o quê? Vai e conta o ocorrido às autoridades. Né? Bom, tudo bem. Aí está só uma passagem, um resumo da passagem. O que nós vamos pegar aqui, logicamente, é o fundo moral. O que nos interessa é o fundo moral. E não, né, ficar decorando o que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Isso não é tão importante, não é tão relevante. Então vamos ler um pouquinho o que o Emmanuel nos fala sobre o assunto e depois eu vou arrematar, tá? Vou mudar um pouco hoje, eu vou deixar o Emmanuel falar mais um pouquinho no começo, né? E depois eu vou arrematar esse texto. Vamos lá. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sentamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé. Então aqui está salientando o quê? Obstáculos para a gente chegar até o Cristo, vamos ter muitos obstáculos. Aqui, no caso do paralítico, o obstáculo era o quê? Físico, né? Ele não tinha como se locomover, não tinha como romper aquela parede humana que estava impedindo de chegar ao Mestre. Então teve a ajuda de outros que fizeram, soergueram e depois desceram pela passagem do teto. Mas se ele não tivesse insistido, ele queria tanto chegar ao Cristo, se ele não tivesse insistido e achado um meio aonde parecia ser impossível passar, né? Chegar até o Mestre, se ele tivesse desistido logo de cara, o que aconteceria? Ele continuaria paralítico. No entanto, com todo o seu esforço, ele chegou a ser curado. Essa é a questão. Dificuldades na nossa vida, todos nós vamos ter. Metas, objetivos, nós temos. Mas se ao primeiro obstáculo a gente para e desiste, a ajuda vai chegar? Se nós desistimos, o alto vai insistir conosco, então é preciso perseverar. E olha, o obstáculo ali era muito grande, se a gente for analisar. Primeiro, ele não conseguia se locomover, então precisava da ajuda de terceiros. Primeiro obstáculo. Segundo, para ele passar por ali, a multidão tinha que abrir, e ninguém queria abrir. Na hora que tentava passar, a multidão mais se estreitava. Então os obstáculos foram grandes, físicos. Até que houve a ideia de alguém de soerguê-lo e descê-lo pelo teto. É difícil isso acontecer também? Analise a circunstância. Arrumar corda, amarrar, homens fortes para poder descê-lo ali. E não é só isso. Uma vez descendo, o mestre ainda ir atendê-lo, falar com ele, já era uma outra dificuldade, e a principal, ser ainda curado de uma paralisia. Uma doença muito altamente complexa. Veja quantos obstáculos. Não teve que ter perseverança? Quis, porque quis, lutou, chegou o mestre, e o mestre ainda perguntou a ele: o que você quer de mim? E ele reiterou: eu quero ser curado. E tal aconteceu.
Então demonstra o que para nós? A importância da perseverança. Que uma vez que você quer realmente, do fundo da alma, lute, pois a sua hora vai chegar. Às vezes demora? Demora. Ele era paralítico desde sempre, desde que nasceu. E quanto tempo durou? Não sei que idade que ele tinha, física, aquele dia que ele tinha, quando chegou a esse atendimento. Mas vamos supor que fosse 25 anos, 20 anos, não sei. É um bom tempo. Vou terminar aqui só para a gente rematar. Relata nos Evangelhos de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada, ou seja, em torno pela multidão, longe de perder a oportunidade de encontrar com Cristo, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar da presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Muito bem. Vamos lá. Vamos trazer esse contexto agora, lá de 2000 anos atrás, para os dias de hoje. Nós estamos falando de espiritismo, estamos numa casa espírita, nós vamos, logicamente, focalizar todos os nossos exemplos na questão espírita. Vou pegar o exemplo da Lenise. O ano passado assumiu a mocidade. Quantos alunos? Um aluno. Começou com um. Você tinha uma opção, Lenise: desistir ou persistir. Se desistisse, o que aconteceria? Uma desculpa, eu tentei, não deu certo, ninguém apareceu, eu fiz minha parte. Você poderia se desculpar e largar a mão, ou persistir. Iniciou-se ontem, E quantas crianças, quantos jovens já? A gente está com 5. 5 vezes mais. Parece pouco, mas não é. São 5 vezes mais. Se você tivesse 20, se fosse 5 vezes mais, é para 100. Imagina a proporção, é muito grande. E lembrando que o que importa são os frutos que cada um vai dar. À medida que a doutrina vai sendo passada para outras pessoas, essas mesmas pessoas vão sentir a necessidade de compartilhar. No mínimo, vai compartilhar com alguém mais próximo, no mínimo com uma pessoa. E muitos vão se dedicar ao quê? À divulgação, ao trabalho que possa ser desenvolvido ali na doutrina. Então, quando nós queremos alguma coisa de coração e damos o primeiro passo, o alto nos ajuda a caminhar. Mas precisamos demonstrar, no mínimo, vontade. Eu quero. Eu posso até não ter o recurso necessário para tal efeito, mas à medida que eu quero, eu me esforço, eu me dedico, os mecanismos vão sendo concedidos. Lógico que eles nos conhecem melhor do que nós nos conhecemos. Então vão nos conceder apenas aquilo que nós precisamos, o que for melhor. Nunca vai nos dar o mundo,
de bandeja. Vai ser a conta-gotas, mas na medida certa. E cada vez que nós nos esmerarmos, cada vez que nós estivermos preparados para uma etapa superior, desde que queiramos, livre-arbítrio em primeiro lugar, desde que queiramos, o alto vai nos conceder a oportunidade. Porque, olha, o objetivo da nossa vida aqui no plano Terra é desenvolvimento, evolução. Se nós estamos nesse caminho, desenvolvendo as nossas potências, evoluindo, se não for concedido campo para essa expansão, como que nós vamos evoluir? E se nós não quisermos expandir, de que adianta esse universo desse tamanho, se a gente só se esconde dentro de nós mesmos? Então, é necessário o quê? Foco, vontade. Isso me faz lembrar alguma coisa. Vocês não estão lembrados de alguma coisa do ano passado, não? Que a gente falou bastante? O que era mesmo? O que nos falta é? Vontade. Eu tinha que começar com ela, né? Porque é verdade, nós precisamos ter vontade para que as coisas aconteçam. Só colocando, você falou, quando eu fui embora, quando eu saí daqui ontem, a minha sensação, vamos dizer, até como se tivesse 50 na sala, e uma sensação é experimentar a felicidade. Né? E quando a gente busca, ou quando fala de felicidade, o sentimento de gratidão e de felicidade. Eu fui embora para casa assim, dentro do carro, dirigindo e rindo, e já pensando na aula da outra segunda, sabe, no grupo de WhatsApp, no Instagram e tudo mais. Sabe quando você já vai? E o sentimento é maravilhoso. A satisfação, né, de ver o trabalho se desenvolvendo é muito realmente gratificante. E naturalmente a gente vai sempre querendo uma coisinha a mais, vai sempre acrescentando, melhorando, aperfeiçoando. E isso é natural. Em todas as oportunidades de trabalho, seja ela na evangelização infantil, na mocidade, seja nas palestras, nos estudos, nas obras sociais e por aí vai, em tudo. Que você desenvolve algo, vai vir, consequentemente, com o resultado, uma enorme satisfação. Agora, vamos ao problema. A gente falou a parte boa. Agora vamos falar a parte ruim, porque é muito importante saber os dois lados do momento. Vocês sabem o fim dessa história? Sabe o que aconteceu com esse paralítico? Eu não lembro. Ele saiu desembestado da cidade e o que ele quis fazer? Recuperar o tempo perdido. Tudo o que ele não fez nesse claustro, né, dentro do próprio corpo, ele queria fazer agora que estava livre e curado. Entenderam onde eu quero chegar? Porque uma vez alcançado o objetivo, muitas vezes se usa o objetivo para outras coisas. Muito fácil se perder. E aonde que está ali o motivo, a causa do extravio do caminho? Nas imperfeições que estão dentro de cada um. Vamos raciocinar. Ele nasceu paralítico. Ninguém nasce paralítico assim, à toa, ou que azar nascer paralítico. Não existe isso, né? Isso é decorrente da lei de causa e efeito. Então, vamos deduzir aqui. Se ele nasceu paralítico é porque em outras encarnações, né, alguma coisa errada ele fez. E está sofrendo essa impossibilidade
justamente para se reeducar. Mas pelo fato dele ter vivido alguns anos nessa forma paralítica, quer dizer que ele já recuperou, já pagou os seus débitos? Não, porque olha o que ele fez depois que sarou. Dá a impressão que aflorou. O que aconteceu com a maioria das pessoas que Jesus curou? Pecaram novamente. Voltaram a adoecer. A maioria voltou a adoecer. Por quê? A cura foi do corpo. E o próprio Cristo falava o quê? Eu não vim para curar corpos, eu vim para curar almas. Mas por que ele fazia então a cura dos corpos? Porque se ele não fizesse isso, não chamava atenção. E aquele povo, naquela época, precisava o quê? Do fenômeno, né? Do maravilhoso, do extraordinário, do milagre, do milagroso, para poder crer em uma coisa. Então, uma coisa levava a outra. Sem isso, eles não ouviriam. Muitos não ouviram. Muitos o seguiram justamente só para recuperar. Teve uma outra que era cega, foi curada da cegueira, mas também se perdeu. Eu não lembro agora. O Divaldo narra com maestria essa passagem, sabe? São tantos dados que eu não consegui filtrar, gravar todos. Mas é esse o problema que a gente tem que estar sempre atento. Saber das nossas imperfeições e não nos deixar levar por elas. Nós temos que deixar nos levar pelo que é bom. O que acontece comumente no centro? E olha, no centro aqui nós somos testados sempre. Nós não temos privilégios. Não há privilégio. Somos testados? Sim. Temos problemas? Sim. E os nossos mentores deixam? Deixam. Por quê? Para que nós nos esforcemos, superemos as nossas limitações e saímos vitoriosos. Imagina se o nosso campo fosse aplainado, sem obstáculos, sem dificuldades alguma. Qual que é o mérito disso? Tudo de mão beijada. E tudo de mão beijada e você ainda não faz o que deveria fazer. Então nós estamos constantemente lutando, primeiro, contra as nossas imperfeições. Se temos imperfeições, olha o que acontece. Logicamente nós vamos vibrar numa frequência vibratória similar a outros espíritos que podem nos acompanhar e exacerbar, né, as nossas vontades. Então aquilo que nós tínhamos uma vontade limitada, né, pode se extrapolar e fica mais difícil ainda de se conter. Então, saber, se conhecer, ter foco é essencial para que nós não nos percamos. Porque o Cristo, como foi dito aqui na passagem, se nós muito quisermos, Ele vai nos conceder. Mas o paralítico merecia, pelo desenrolar dos fatos, ele merecia. Parece que não, né? Parece que não, porque já saiu dali, já foi para bagunça. Então, não. Mas foi concedido. Então, isso vai acontecer também na nossa vida. Às vezes, nós vamos pedir coisas que nós não temos merecimento de receber, mas vamos receber como prova. Vai ser nos concedido não porque nós merecemos, mas como prova para ver como que você se sai naquela situação. Aí, se você se perder, olha só o que vai acontecer. Diante do tribunal da própria consciência, você vai analisar assim: puxa vida, eu não merecia, recebi e fiz mau uso. Eu sou duplamente agora devedor. Então, na próxima
oportunidade, você vai pedir a mesma coisa? Não vai. Você vai pedir assim para seus mentores: ó, quando eu estiver encarnado, e se por acaso eu pedir para vocês, quero ganhar na Mega Sena, por favor, nenhum número, hein? Não deixa eu acertar nenhum número. A gente mesmo vai pedir que não tenha facilidades. Tá bom? Vai ter que reiniciar o computador, tá? Probleminha técnico. Mas tudo bem, a gente acompanha pelo livro. Muito bem, gente. Alguma observação sobre essa passagem do paralítico? Além disso que você colocou, vamos dizer, não merecimento, mas entrar como uma prova, mas também fica, vamos dizer, no caso, lá, né, na passagem com Cristo, no olhar dele também, por ele, né, saber o merecimento ou não e a prova, mas também ficou para ficar registrado o ensinamento. Seria isso também, o que a passagem, né, o que a gente precisa aprender, e o que, então, muitos casos de cura do Cristo foi para a gente assimilar o que ele deixou, da pessoa ser falha, o que ela fez, mas para ficar para a gente o ensinamento. Imagina quantas pessoas ele curou, quantos ensinamentos em cada um. Nem todas as passagens foram registradas, foram algumas registradas apenas. Mas eram multidões, e cada um tem a sua história. O Valdir, pegando isso que a Denise falou, essa pergunta, né, que Jesus faz: o que você quer que eu faça? Não é? Jesus também já estava vendo lá na frente, né? Não, ele, com certeza ele já antevia. Estava vendo lá na frente. O que você quer que eu faça? Eu quero que você me cure. Qual é a cura? Andar. Então Jesus sabia que aquela cura ia servir para todos que estavam ali, menos para ele. Porque Jesus sabia tudo, ele conhecia todo mundo. Não é? Então ele sabia. Sabia, com certeza sabia. Não é? Se não me engano, ele o chamou pelo nome. Esse paralítico nunca tido contato com Cristo. E quando se acercou de Jesus, Jesus conversou com ele chamando-o pelo nome. Já o conhecia. Uma das coisas que o paralítico ele foi mais surpreso. E passando aí, eu pensei nisso no que vem muito da gente, até quando procura uma casa espírita, e eu vi um vídeo no âmbito da luz, que eles falam sobre isso, sobre, vamos dizer, as duas principais custas, né, que vem, que é uma comunicabilidade, né, as pessoas querem, né, se comunicar, receber cartas e tudo mais, e cura. Né? E aí depois que eles conseguem esses dois, ninguém quer se conhecer. Aí vai de cada um, né? A maioria, cada um é cada um. Tem aqueles que vão ser gratos, tem aqueles que não vão se satisfazer, tem aqueles que vão esperar algo mais, tem de tudo. E tem aqueles que vão ouvir apenas uma frasezinha, ou pelo menos chegar até ele, já é o suficiente, né? Então tem de tudo. Aí é uma questão muito individual, né? Qual vai ser a reação de cada um. Qual que é a nossa, é que nós temos que bem compreender, né? Que pé que nós estamos, o que nós queremos. E é o seguinte: quando obter, saiba como usar. Por exemplo, aqui na casa, o indivíduo
se esmera, lê, estuda, participa, até chegar ao ponto de ser um orador, um palestrante, um divulgador. Aí chega nessa questão, nessa condição, e começa a se achar superior ao outro. Eu sei mais, eu estudei mais, o meu ponto de vista é mais correto, mais completo. Aí é fácil se perder pela falta de humildade. É muito fácil. Isso qualquer um de nós pode se perder por esse caminho. Por isso, vigiar é importantíssimo. E é tão complexo o negócio que todo mundo sabe. Estamos falando de oradores, todos os oradores sabem da questão vigiar. Todos eles falam do vigiar, mas não conseguem enxergar. Isso é muito comum. Por quê? É indiferente se é um espírita, se é um católico, se é de qualquer outra linha. Isso é do ser humano. Então, saber se policiar, saber se entender, ressaltar as suas virtudes, principalmente humildade. Uma coisa é ser humilde, outra coisa é falar que é humilde. Se o indivíduo falar assim, eu sou uma pessoa humilde, pronto, não é. Falaram isso no congresso, não falou isso. Que a humildade, a gente não deve falar que eu sou humilde, porque o humilde não fala. O humilde está ali prestando um trabalho, prestando um serviço e não precisa falar nada. O humilde é uma pessoa que não quer se realçar. Ela faz, mas não espera nada em troca. Né? Agora, quando você fala assim, eu sou, pronto, já está ressaltando uma característica sua. É uma coisa bem óbvia. Vamos pegar aí o gancho então do próximo, que justamente está atrelado a esse, para a gente não perder o fio da meada. O próximo, se eu conseguir ler aqui, glória cristã. Concorda? Correto? Se eu não conseguir ler, a letrinha aqui bem pequenininha, vocês leem para mim. Então, vamos ver aqui. Porque a nossa glória É essa. Porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência. De novo, porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência. Está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Lê certinho? Vamos ler de novo? Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Bom, está falando da questão consciencial, que é a condição alcançada pela nossa consciência vai ser a nossa glória. Ou então, tudo que está registrado na nossa consciência, positivo ou negativo, vai ser, logicamente, a constituição do nosso ser. É isso? Nós vamos falar glória ou derrota. Né? Então, Está registrado. porque a nossa glória é essa, o testemunho de nossa consciência. O que ela afirmar é o que nós somos. Está tudo registradinho ali. Então, se a gente quer ser pessoas do bem, pessoas cristãs, etc., para que lado que nós vamos? Para o que é certo. O que vai acontecer se nós formos pelo caminho certo, seguimos o cristianismo como ele deve ser seguido? O que vai acontecer? Nós vamos nos transformar em pessoas melhores, consequentemente, vamos contagiar aqueles que estão no nosso convívio para se tornarem pessoas melhores. Se tal fato acontecer, o mundo vai ficar melhor. Mas existem pessoas que querem que o mundo continue pior. Se a gente fosse uma dessas pessoas que queria que o mundo ficasse pior, o que você faria para que ele não
melhorasse? Aonde que eu ia atingir? Qual que é o centro da questão? Acabamos de falar. Cristianismo. O que o cristianismo nos ensina. Amor, fraternidade, humildade. Tudo bem. Nós estamos muito por essa linha. Beleza. Uma coisa é a gente aprender, outra coisa é ser. Se perguntar aqui para nós todos, é lícito roubar? O que vocês responderiam? É unânime falar que não é lícito. Beleza. A grande maioria das pessoas por aí afora possui uma religião. A grande maioria. Ou se intitulam pessoas do bem. Por que muitas roubam? Se intitulam do bem, ou são religiosas. Por que roubam? Sabem que é errado, sabe, todo mundo sabe. Hoje em dia, não tem quem não saiba que roubar é errado. Por que roubam? Hoje em dia, todo mundo sabe que trair é errado. Por que trai? Hoje em dia, todos sabem que ofender o próximo é errado. Por que ofendem? Hoje em dia, todos sabem que palavras mal colocadas machucam. Por que machucam? Se o cristianismo, se a doutrina, se a religião nos fala o quê? Sermos dóceis, gentis, fraternos, amáveis, honestos. Por que a gente comete esse tanto de coisa errada ainda? Muito bem, o que é o texto mesmo? Glória cristã, porque a vossa glória é esta, o testemunho da vossa consciência. Tudo que nós fizermos está registrado na nossa consciência. A gente quer o céu, mas faz construções nesse mundo que nos atrelam aos erros, que nos acorrentam. Aqui embaixo a gente não consegue alçar. Por quê? O que nos acorrenta aqui? As injúrias que cometemos, os desatinos, as falcatruas, as maledicências, as lágrimas que fizemos derramar. Tudo isso nos acorrenta aqui. E a gente quer alçar voo para novos mundos felizes. Que jeito? E como fazer? Se conhecendo. Tem que se conhecer, tem que se julgar. Poxa, errei. Corrige. Chega amanhã, errei de novo. Tenta de novo. Errei novamente. Mais uma vez. Errei mais uma vez. Tenta consertar novamente. Insiste, igual paralítico. Viu tantas dificuldades. Tem que ter um jeito. Tem jeito. Busca. Vai ter. Lembrando que nós estamos lutando contra nós mesmos. O problema está aqui. Então é fácil de resolver. É querer. É querer mesmo. Às vezes a gente não quer. Aí que está o problema. Por isso a gente insiste tanto nessa questão. Porque a gente não quer. Porque se quisesse, era muito fácil. Às vezes a gente pensa assim, nossa, se alguém me bater na face, eu vou oferecer a outra. Se alguém me xingar, eu vou me calar. Eu vou rebater, eu vou retrucar. Aí a primeira buzinada no trânsito, você já explode. Trânsito é o que mais se fala, mesmo. Já não fala mesmo? Tudo é no trânsito, né? É o que mais se fala, que é onde a gente peca. Então, ali você já vê, a gente já vê como que a gente é. Mas, enquanto a gente ainda consegue
condicionar os nossos defeitos só no nosso mundo íntimo, né, individual, vá lá. Mas quando você começa a prejudicar aqueles que estão do lado, aí o negócio complica. O negócio se torna muito mais complicado, mais difícil. Então vamos ver o que Emmanuel nos fala dessa passagem e depois a gente vai complementando, tá? Vamos lá. Desde as tribos selvagens que precederam a organização das famílias humanas, tem sido a Terra grande palco utilizado na exibição das glórias passageiras. São ditas glórias do mundo, né? Quantas pessoas querem aí riqueza, glamour, poder, fortunas, para estar em evidência. É tão infantil isso, tão bobinho isso, que se a gente parasse para pensar um pouquinho, nós vamos envelhecer e morrer. Tudo isso vai ficar aí, vai trocar de mão. As enormes fortunas de hoje, amanhã estarão o quê? Subdivididas para N pessoas. Então aquilo que a gente dá tanto valor, na realidade não é nosso, temporariamente está conosco. Vai passar. E o que vai sobrar? A essência e a nossa consciência. A concorrência intensificou a procura de títulos honoríficos transitórios. E é muito fácil você se perder na busca disso aqui, da transitoriedade, que é mais ou menos como o quê? Vamos citar um exemplo aqui, com um jogo de futebol, né? Você torce para um determinado time, aquele time está jogando, com dificuldade, vai lá e ganha. Então tem aquele fervor, né? Pelo fato do time ter ganho. Mas que valor que tem isso? Não tem muito valor. Mas é o valor que você deu à arca. Só que isso passa. Vai chegar daqui a uma semana, 2 semanas, um mês, um ano, vai ter outro campeonato, vai ter outro jogo, né? E que valor que se deu para aquele jogo que passou? Não tem quase nenhum, nada. Então as nossas aquisições transitórias desse mundo é mais ou menos isso. Quando você consegue, você pode ter até aquela, consegui chegar até esse ponto. Aí você acostuma com isso e isso não te satisfaz mais. Quem fez faculdade aqui? O que você fez de faculdade? Vou pegar para a Renata, que é mais fácil. Direito. 4 anos, 5 anos? 5. 5 anos. O que você sentiu quando formou? Na verdade, eu não cheguei a formar. Aconteceu uma coisa no 4º ano. Então você não formou. Tudo bem. Mas até onde você chegou? Você estava? Estava muito feliz, conhecimento, a gente vai realizando, né, as coisas. E depois? Isso passou a ser o quê? Como assim? Uma trivialidade, uma coisa normal, rotineira? Normal. Uma coisa que te enaltece? Não. É uma faculdade. Podia ser uma pós-graduação, um doutorado, podia ser o que for. A gente é assim. Mas o que vai nos dar aquele prazer que nunca se acaba é quando você consegue viver cristãomente. Quer dizer, passa a ser aquilo. Né? E aqui no caso, uma transitoriedade, né? Você se esforça para adquirir aquele know-how, aquele conhecimento. Uma vez adquirido, né? Você vai usá-lo, o título profissional, mas não vai te dar aquele mérito que a gente pensava
que ia nutrir, né? Pura verdade. Eu, quando comecei na doutrina espírita, eu pensava assim, poxa vida, um dia eu quero sentar à mesa, né? Trabalhar numa reunião mediúnica, ou então ser um dirigente, ser um médico, alguma coisa assim. E desde então, vivi nesse meio. Mas quando comecei a sentar à mesa numa reunião mediúnica, ou então comecei a fazer algum trabalho de divulgação, aí eu vi que aquilo lá era um ponto apenas, coisa que não ia me satisfazer. Ô Valdemir, eu estou lembrando de uma passagem do filme do próprio Divaldo, da vida dele. Lembra quando ele foi fazer a palestra, que Joana de Anjos falou que ele não estava preparado e ele foi assim mesmo, porque ele estava começando a se achar. Lembra? Ele mesmo fala isso. E aí ele não estava preparado. Lembra? Aí ela falou que as coisas têm que ser com calma e aquele espírito ajudou ele naquele momento. Lembra dessa passagem? Lembro, sim. Viu? E era de volta, né? E era de volta. Era novinho, mas era ele. Não é fácil a gente se equivocar. Não é? O mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida. Uma coisa que eu sempre ouço falar, por exemplo, do Império Romano. O Império Romano era grandiosíssimo. Eles eram, assim, a potência, ninguém se metia com eles, ali chamado centro do mundo, o melhor lugar da Terra. Mas o que eles tinham? Lutas fratricidas, né? Glórias de ter um cofre cheio, de ter poder, de ter notoriedade, mas são coisas totalmente transitórias. Tanto é que o Império Romano foi a seu apogeu, depois declinou, né? O mundo desde muito conhece glórias sangrentas da luta homicida, glórias da avareza dos cofres da fortuna morta, do orgulho dos pergaminhos brasanados e inúteis, da vaidade dos prazeres mentirosos que precedem o sepulcro. A ciência cristaliza as que lhe dizem respeito nas academias isoladas, as religiões sectaristas nas pompas externas e nas expressões do proselitismo. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É ao lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. O exemplo que nos foi concedido, na maior monta, foram os primeiros cristãos. Por isso que eu sou tão ficcionado nessa época da história da humanidade, na época dos primeiros cristãos. O que eles ganhavam? Nada. Absolutamente nada. Glória nenhuma. Eram perseguidos? Eram. Perseguidos pelos seus próprios irmãos. Eram discriminados. Mas mantinham-se firmes. A grande maioria mantinha-se firme. Sabia o que? Pela fé. Achavam coerência naqueles ensinamentos, que eram totalmente contrários ao que era ensinado, ao que eles aprendiam. Como é que funcionava a lei? A lei do mais forte. O mais forte escraviza o mais frágil. Era isso. Não tinha lei de igualdade, de compaixão, de amor, de fraternidade. E o Cristo veio trazendo
essa boa nova? Muitos acataram, mas aqueles que estavam ligados às transitoriedades do mundo achavam eles loucos. Pois é. Uma das coisas que mais existiam nessa época da humanidade era o quê? Escravos e pessoas assim misérrimas, né? Aqueles da classe mais abastada eram muito pouco, era muito pequena, talvez o quê? 5%? Acho que nem isso, acho que nem 5% da população era mais abastada, o resto era pobreza mesmo. Bom, esses que estavam na extrema pobreza, pela lei da reencarnação, nem sempre reencarnavam na extrema pobreza. Mudavam de situação. Aqueles que tinham grande fortuna, grande poder, trocavam de lugar com a extrema pobreza. Então, por aí a gente vê mais ou menos qual é a situação do povo. Se há muito desequilíbrio, é sinal que a grande maioria ainda está numa condição muito inferior. Quando já há um certo equilíbrio, já não há tanta pobreza, nem tanta riqueza, é mais equilibrado, embora haja, né, as grandes diferenças, elas não são tão intensas quanto no exemplo citado aqui. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o que vai acontecendo? As condições vão melhorando. Dá para comparar as condições que nós temos hoje com as condições de um século atrás? Não dá para comparar. Nós estamos numa condição muito melhor. Quer dizer que já evoluímos bem nesse último século. Vai comparar com 500 anos atrás? Não tem comparação. Não tem comparação. Evoluímos muito. Quer dizer que antes as desigualdades eram muito maiores. Então, aonde a gente vê muita miséria, é porque estes não souberam lidar com a opulência, com a riqueza. Há a mudança justamente para que haja o aprendizado. A lei, ela é muito rígida. Por isso que eu sempre volto a realçar. Se a gente tem um pouquinho de conhecimento e já sabe como as coisas funcionam, façamos o que é certo. Tomemos as rédeas da vida nas nossas mãos e a gente guie pelos caminhos corretos que devemos seguir. Porque senão a vida toma as rédeas e aí a gente vai na direção que ela destinar. Então, se fizermos mau uso agora dessa oportunidade que estamos tendo, com certeza aí na próxima nós vamos estar desprovidos das facilidades que tivemos aqui. Para que na dificuldade a gente se supere e reconquiste aquilo que nós perdemos. Tem merecimento de possuir. Então é muito fácil a gente se perder nas glórias desse mundo, né? E no cristianismo é uma coisa bem silenciosa. É você ser, é você amar, você fazer, você trabalhar no silêncio. Quando você colocou isso, me veio à mente algo que às vezes a gente ouve, ouve muito no velório, principalmente se é um caso de uma perda de uma pessoa muito jovem, uma fatalidade, e das pessoas fazem aquela frase clássica, né? Nossa, aí que a gente vê como, né, a vida é um sopro, é muito rápido, né? Olha, sabe essas frases que as pessoas, naquele momento, parece que vem a consciência, né? O quanto, mais assim, uma semana depois, né? Dias depois, volta todo, né? Naquela hora está todo mundo consternado e começa a filosofar, a ver sobre isso. Me veio muito isso à mente, e depois, logo, pouco depois.
Acontece com todo mundo, né? A gente é assim. Mas o importante é você saber, né, dessas coisas e aplicá-las na sua vida, né? A gente sabe que o tempo passa rápido e que as oportunidades estão aí para serem desbravadas. Então, o negócio, se a gente quiser, é só insistir, que a gente consegue. Mas tenha vontade, tenha bom ânimo, tenha força. Se você não tiver, não adianta. Ninguém vai te carregar. Não vai. E outra coisa, se te derem aquilo que você não merece, você vai jogar fora. Vai jogar fora a oportunidade. Quantos e quantos nascem aí em condições de opulência, abastados, e só fazem coisa errada? Desperdiçam a oportunidade. E aí, o que vai acontecer no futuro? A gente já sabe, né? Se você fez mau uso, vai ter que dar valor àquilo que você perdeu. Isso é lei. Vamos dizer, nós aqui utilizamos mal a nossa visão, a nossa boca, os nossos braços. A probabilidade de nós perdermos essas maravilhas que nos foram concedidas é grande se a gente usar mal. Por quê? Para que a gente reaprenda a utilizar bem. Entretanto, essa glória é tão grande, está falando do cristianismo, né? Vou pegar o parágrafo de cima, de completar. Num plano onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, nem pode subtraí-la. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. É um testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. Então, a partir do momento que nós adquirimos essas virtudes cristãs, a gente não perde mais. E há uma diferença aqui entre você conhecer as virtudes e adquirir as virtudes. A gente pode saber assim, como eu falei agora, roubar é errado, a gente sabe que é. Mas o não roubar depende exclusivamente de cada um. Se eu não... Isso não está para mim, isso nem cogito dessa possibilidade, isso não faz parte de mim, você adquiriu essa virtude. Você não precisa ter isso, roubar é errado. Você não pensa isso. Você nem pensa nessa possibilidade. Entendeu? Então, a partir do momento que você não pensa numa possibilidade, nem sequer cogita, é sinal que realmente essa virtude está intrínseca em cada um de nós. Eu ia falar uma coisa. Vou ler de novo o último parágrafo aqui, só para falar para vocês uma coisa. No instante divino dessa glorificação, deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. A gente se portar como cristãos tem um diferencial. Você não precisa glorificar
não precisa ajoelhar e rezar longas ladainhas, não precisa fazer promessas, não precisa seguir nada, você precisa apenas ser. Por que eu estou falando isso? Vocês vão ver um exemplo clássico de cristianismo nesse vídeo que eu passei para vocês no WhatsApp, da Ana Guimarães, falando sobre o tema, qual que é mesmo? Mãe Eterna? Isso? Deixa eu ver. Eu esqueci o título para que quem estiver acompanhando pela internet possa pesquisar. A Ternura de uma Mãe. Foi postada recentemente, eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, da Ana Guimarães, chama-se A Ternura de uma Mãe. A Ternura de uma Mãe. Vocês vão ver, vão ouvir ela narrar a história de uma pessoa normal, uma pessoa como outra qualquer, que portou-se na descrição do quadro aí, como uma verdadeira cristã, sem se ressaltar, sem se sobressair no seu dia a dia, dentro do seu lar. Eu acho difícil que vocês assistam esse vídeo sem derramar uma lágrima. Eu acho difícil. Mas vocês vão notar aí que tudo que a gente entende por cristianismo, por amor ao próximo, está inserido nesta passagem. Assistam com calma, com tranquilidade. Terça que vem a gente faz um comentário sobre ele. Tá? Como ser cristão no dia a dia, entre as quatro paredes do seu lar. É linda a passagem. Perfeito? Vamos para o terceiro? Hoje nós vamos ver 3. Então, está achando tão diferente esse ano? Eu estou suspeita. Eu já ia fechar. Começa assim mesmo, você vai com a pilha toda, depois você vai relaxando. Não é relaxo, não. Só colocando uma coisa que você falou sobre o cristão, eu acho assim que cristão independe de qualquer crença. Depende. Verdadeiro cristão mesmo. Sabe por que eu estou falando isso? A minha mãe, tadinha, uma vez, quando eu comecei a ir no centro espírita, e eu comprava umas revistas Espiritismo Cristão, uma loja de revista. E eu olhei ela para minha mãe, pensei em cima da mesa, ela chegou assim e falou assim: nossa, filha, espírita cristão, espiritismo cristão. Eu falei: mãe, eu sou cristã, como a senhora é sendo católica. Então ela achou aquilo estranho, do espiritismo cristão. Eu falei: Cristo, mãe, está em todas as religiões, na sua também. Ela nunca se opôs à minha religião. Ela foi até conhecer o centro que frequentava naquela época. Ela nunca se opôs. Por isso que eu falei que o cristão não depende de qualquer crença. Existem muitos cristãos ateus. Sim. Que são muito mais cristãos do que muitos cristãos, né? Cristãos religiosos. Né? Verdade. Então, é o que você é o que você age, é o que você vive, a sua essência. O resto é rótulo. É uma discussão muito grande em torno de Friedrich Nietzsche, né? Eu acho que o Friedrich Nietzsche um grande cristão, um grande outro cristão. Outro dia eu estava discutindo em um grupo que participa com uma pessoa. A pessoa fala assim: mas o Nietzsche é ateu. Eu nunca entendi, eu nunca vi esse lado do Nietzsche. Falei: então, é porque na verdade ele era contra a igreja, né? O que a igreja pregava sobre Deus, sobre as convenções humanas sobre a igreja, né? Não sobre o cristianismo. Né? Realmente. Porque a vivência dele, né,
como ele vivia e como ele ensinava e a filosofia dele, se a gente for analisar, é de um cristão. Por exemplo, vamos falar mal das outras igrejas. A Igreja Católica, vamos falar mal dela. A Igreja Católica é cristã, não é? Cristã. A gente concorda com tudo o que a Igreja Católica prega? Não, a gente não concorda com tudo. Mas ela não deixa de ser cristã. Ela não deixa de passar a grande mensagem, né? A grande mensagem do Cristo. Às vezes, sobre uma forma que foi condicionada pelos séculos. Mas a mensagem está intrínseca lá para que todos possam ler e entender e retirar ali o conteúdo. Algumas convenções humanas foram colocadas, mas a mensagem está ali. Isso, eu falei brincando na Igreja Católica, tá? Com todo respeito, é só uma brincadeira. Está presente também nas igrejas protestantes. Você concorda com tudo que está ali, convencional? Não, são colocações humanas, mas a mensagem cristã está ali. Basta ler, interpretar. Uns interpretam da forma que o seu raciocínio lhe aclareia. A gente tem uma outra visão. Aqui na igreja, aqui na doutrina espírita, a gente tem visões diferentes. Por que a gente não vai ter visões diferentes também nas outras igrejas? Vai ter. Isso é do ser humano. O que a gente não pode é ser condescendente com o erro, com o que está errado. A doutrina tal prega tal coisa e é uma coisa devidamente errada. Você vai seguir porque a religião que está dizendo? Não. Então, nós não compactuamos com nenhum tipo de erro. Onde tiver a razão, a lógica, o amor, a Caridade, todos os quesitos do verdadeiro cristianismo, a minha realidade. E no Espiritismo, o Espiritismo é Espiritismo. O movimento espírita é outra coisa. É ficar sentado, outra coisa, que não é doutrinária, que não é estranha. A própria doutrina tem subdivisões em ruins. Ruins. Tem um tal de negócio que eu não vou falar para não pagar muito. Um tal de andreluizismo. Eu acho uma coisa bizarra, né? Falar uma divisão, assim, é motivo de chacota. Para mim, isso aí foi um motivo de chacota. Então, é deprimente o ser humano, em vez de acrescentar, ele subtrai. Então, você não está fazendo nada pelo outro. É por isso que acho que o Leon Denis falava, né? Que o Espiritismo será o que os homens fizeram dele. Mas não o Espiritismo. O Espiritismo que aí é puro. O que estraga, às vezes, é o movimento espiritual. No decorrer dos séculos, a Igreja do Caminho, ela não se perdeu? Ela não se fundiu? Depois não veio os movimentos reformistas, também não se perderam? O Maomé também, que foi um emissário do alto que veio aqui, também não se deixou levar para o outro lado? E pode acontecer isso com o Espiritismo? Depende do que os homens fizerem dele. Mas a lógica é uma só. As mensagens estão lá. Basta você interpretar. Estão lá. Se pegar a Torá, está lá. Se pegar o Alcorão, está lá. Se pegar a Bíblia, está lá. A mensagem cristã. O Evangelho segundo os Espiritismo está lá. A mensagem está em todos. O que o homem fizer dele, né? Então, vamos para o terceiro? Então, vamos lá. Zelo próprio. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. Entenderam alguma coisa? Dá para entender assim, ó. Olhai por vós mesmos, olhai por vocês, ó. Olhai nossa consciência, como é que nós estamos, que patamar que estamos, para que não percamos o nosso trabalho. Vou trazer para nós, né? Para que não percamos o nosso trabalho,
mas antes possamos receber aquilo que seria o justo para aquele que travou o bom combate. Ou seja, você quer o salário maior. Então não percais o vosso trabalho. Tá? Isso está na segunda epístola a João, capítulo 8. Vamos ver então rapidinho aqui o que o Emmanuel fala sobre isso, depois a gente apresenta. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao próprio êxito. Sigamos. A natureza física, não obstante a deficiência de suas expressões em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao próprio êxito. O zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, eu sigo aqui no livro. Vamos em frente. A fim de que o Espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências. Mas semelhante tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do tempo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos, dos ouvidos. Estamos falando aqui do nosso corpo, do nosso santuário, onde o nosso espírito reside. A partir do momento que nós tomamos consciência de que nós conseguimos tomar conta de nós mesmos, temos toda essa responsabilidade com o nosso aparelho físico. Isso é isso. O que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescências e sujidades trarão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos, então, se nós temos para com o nosso corpo tanta coisa que cuidar, imagine no nosso espírito. E às vezes a gente cuida só do corpo, né? E esquece do que a nossa boca fala, do que os nossos olhos veem, do que as nossas mãos constroem. Que caminho que nós levamos para a nossa vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso, que não requer de nossa dedicação o espírito com seus valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la. Intensifica em ti. Lava os teus pensamentos em esforço diário nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos. Renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristalizes.
Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Pois é. Então, esse tema aqui falando sobre zelo próprio, lógico que a lição número 1 que nós temos que aprender, que nós aprendemos, é cuidar do nosso corpo. É lógico, isso é fato. Quem que não hoje não faz a sua higiene, escova os seus dentes, penteia seus cabelos, né? Se higieniza, etc, etc. Por quê? Porque ali é nesse corpo que eu me resido. Imagine se eu desleixar por algumas semanas. O que vai acontecer? Ninguém chega perto, né? Pois é. Fora a possibilidade de ser invadido por doenças. Com relação ao nosso espírito, que é o tema que está abarcando, falando sobre zelo próprio, nós estamos levando esse aprendizado para as condições espirituais. Nós somos espírito. Às vezes a gente esquece. Essa matéria é tão densa, é tão inebriante, que a gente se esquece de quem nós realmente somos. E a gente vive tão atrelado ao mundo material que, às vezes, nesse turbilhão que a gente entra, a gente esquece da nossa verdadeira essência. Fato é que nós estamos vivendo no mundo físico, não podemos nos esquivar da vivência física. Temos deveres para o nosso corpo, temos deveres sociais, temos deveres profissionais, e tudo isso está intrínseco na vida em que nós levamos. Mas não é só isso. Tudo isso constitui esse enorme aprendizado espiritual. E tudo isso tem que ser bem vivido para que o nosso ser se desenvolva, a nossa potência se desenvolva. O que vocês acham que vai acontecer com uma pessoa que nasceu em berço de ouro, estudou nos melhores colégios, teve logo de cara, entrou na fase adulta, carro que o pai lhe concedeu, os parentes lhe concederam, casa própria, apartamento, uma remuneração gorda, oriunda dos dividendos lá da empresa, da família, ou seja, ganhou tudo de mão beijada. E fez desse dinheiro, dessas possibilidades, apenas em proveito próprio. Vamos dizer assim que não prejudicou ninguém, mas viveu a vida exclusivamente para si e para satisfazer os seus sentidos. A pergunta é: que nota que a gente vai dar para essa pessoa? Como que ele se saiu nessa sua existência? Fez mal para alguém? Não, fez mal para ninguém. Fez mal para si próprio? Não fez mal para si próprio, mas viveu uma vida normal. Ganhou tudo de mão beijada, todas as facilidades, aproveitou-se das suas facilidades, viveu a vida, comeu nos melhores restaurantes, teve as melhores roupas, as melhores companhias, etc, etc, etc. Tá, qual que é o saldo final da sua existência? Ele tem comprometimento, né? Ele tem comprometimento para chegar no lugar de lá. Ele não viveu. Independente de não ter feito mal, de não ter lesado, mas tem comprometimento. Ele não
viveu aqui na Terra o que nós gostaríamos de ver no céu, guardadas as devidas proporções, né? Aquela vida tranquila, farta, feliz, um corpo belo, saúde abundante, dinheiro que não falta, poder, riqueza, tudo, para que ele pudesse bem utilizar da forma que lhe aprovesse. E utilizou. Não fez mal para ninguém. Mas também viveu para si. Tá, qual foi o saldo dessa existência? Tá, não responda ainda. Vou fazer agora o contrário. Uma pessoa nasceu num berço muito humilde. Os pais mal tinham condições de dar-lhe uma alimentação suficiente. Com muita penura criaram essa criança, que logo cedo teve que trabalhar. Com seus 5, 6 anos de idade, já ajudava os pais no labor diário. Tudo que arrecadava, doava aos seus pais para que pudesse ter uma alimentação um pouquinho melhor. Mal estudaram porque os recursos eram muito poucos para comprar livros, comprar cadernos, uniforme. Teve educação apenas o básico do básico. Ao chegar à adolescência, arruma um trabalho numa fábrica qualquer, onde a carga horária era extensa e o rigor físico muito grande. Aí vem a fase adulta, constitui família, com muita dificuldade arruma um barraquinho para morar. Tem os filhos, trabalha muito para que os filhos tivessem alimentação, vestuário, educação. Trabalha 14, 15, 16 horas por dia para dar uma vida digna aos filhos e à esposa. E isso vai por décadas e décadas. Chega à idade já mais avançada, ainda trabalhando, e começa a cuidar da educação dos netos, ajudar para que seus filhos tivessem condições também de trabalhar e dar uma vida digna às crianças. E assim vive a vida inteira, entre a dificuldade, mas o trabalho honesto, honrado, a superação, o suor e a dedicação aos seus. Fecha para balanço essa existência, que não teve facilidade alguma, não teve fortuna, não teve grandes aquisições. Então, teve oportunidades maiores de desenvolver o seu intelecto em escolas renomadas, ou fazendo um curso superior. Qual das duas? Qual dos dois aproveitou melhor a oportunidade? O mais humilde. Porque é aquele que desenvolveu as suas potências do espírito, do fazer, do criar, e não do apenas receber e usufruir, sem saber de onde vem, sem saber que aquilo ali, que para ele pode não ser muita coisa, não tem tanto valor, nas mãos de outros teria um valor enorme. Mataria fome de dezenas, centenas, daria oportunidades a tantos outros. Não vamos julgar, tá? Não estamos aqui para julgar. Apenas para aquilatar. Qual dos dois saiu vitorioso na sua existência? Qual aproveitou melhor o seu tempo? O mais humilde. Mais humilde. E sem falar, Walter, que a gente sabe, que a gente vê por aí, que essas pessoas, que é o primeiro caso, como que é o íntimo de uma pessoa dessa?
realidade, A gente vê isso. na realidade nós todos somos iguais. Todos somos iguais. E nós desenvolvemos as nossas potências a partir das vivências. Então, eu vou traçar um outro paralelo aqui. Eu vou modificar o tempo. Essa pessoa, que eu citei o exemplo, de família abastada, que fez tudo, né, conforme eu narrei, desencarna, fecha para o balanço, vê o tempo perdido. Aí o que ele pede? Ele pede para vir na condição daquele humilde, que não tem nada, para desenvolver as suas potências. E vamos supor que ambos são o mesmo espírito. Esse que viveu na opulência pede a oportunidade de resgatar e nasce nesse outro cenário e desenvolve perfeitamente. É o mesmo espírito, é o mesmo ser. Porque aqui ele se perdeu, ou seja, ele veio no convencional, né, do mundo que ele conheceu. E aqui ele desenvolveu as suas potências. Se é o mesmo, o que mudou? O que vocês acham? O que mudou? Nós precisamos experienciar, seja uma área ou em outra. É assim que se desenvolve. Então, logicamente ele não se saiu bem aqui, mas se saiu muito bem aqui. Futuramente ele vai ter a oportunidade de renascer nessa condição, só que já com esse aprendizado. Então ele já vai levar toda essa bagagem nessa condição. E aí eu tenho certeza que o desenvolvimento vai ser outro. Mas, como tudo depende do fórum íntimo, da questão individual de cada um, se ele estagiou aqui, bem aprendeu, isso ficou intrínseco nele, aonde ele estiver, ele jamais perderá essa característica. Mas se ele viveu nessa situação e apenas sobreviveu sem mudar a sua essência, quando ele retornar para essa posição, a probabilidade de errar de novo é grande. Entende? Então o mundo vai nos dar oportunidades de experienciarmos, mas o que vai fazer que nós realmente modifiquemos é a nossa vontade de modificar. Porque você pode nascer como pobre, viver como pobre a vida inteira e não se tornar uma pessoa humilde, e continuar sendo uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, vaidosa. Aí cabe aquela frase que você passa pra gente, não só fazer o mal que eu deixei de fazer, né? Mas o bem que eu poderia. Por exemplo, para quem está na A gente é responsável pelo bem que nós não fazemos. Temos condição de fazer e não fazemos. Nós somos responsáveis. Sim. Porque para quem está na opulência, né, você pode, né, transformar em bem muita coisa, né? Oportunidades para quem não tem. Porque a gente pode viver, olha, a questão vai um pouco além da condição econômica e social. Você pode viver da mesma forma que você viveu como rico, você pode viver como pobre. Você pode ser orgulhoso aqui, materialista aqui, egocêntrico aqui, egocêntrico aqui. As condições exteriores podem não te influenciar aqui, como não te influenciar aqui. Então, a gente vê muitas pessoas ainda na sarjeta, bebendo nas ruas, mas extremamente orgulhosas. Estão nessa condição justamente para tentar sair dessa crisálida, né? Sair desse arcabouço que eles mesmos se colocaram. Mas às vezes ainda o mundo físico é insuficiente para esse despertamento. Então é uma questão muito, muito, muito espiritual mesmo. Então volta, só para a gente arrematar aqui,
na questão que nós estamos, que fala sobre zelo próprio, zelar, nós zelarmos, não do nosso físico, isso aí já é um dever de cada um, mas da nossa consciência, pois essa é a nossa essência. Então, em qual situação nós estivermos vivendo, seja qual for, está sempre policiando a consciência se a gente está agindo certo. Porque às vezes a gente pode estar aqui no centro espírita e agindo ainda como um orgulhoso, como aquela pessoa prepotente, aquela pessoa que se acha superior às outras, que sabe tudo, ou que não tem fraternidade, que não tem caridade, que não tem empatia, que não tem indulgência. A gente pode estar nesse meio e ser assim, e sabendo as questões que o Evangelho nos apresenta. Então, mesmo sabendo tudo isso, se não modificarmos aqui a nossa essência, a gente passou por uma situação de aprendizado e não aproveitou, não aprendeu. Então, independe se estamos ricos, se estamos pobres, se estamos num nível superior ou só no nível fundamental. Não importa em que estágio nós estivermos, o que importa é aproveitarmos a nossa oportunidade, desenvolver as nossas potências, sempre baseada no que o cristianismo nos oferece, nos ensina, nos aponta. Né? Então, conhecer o cristianismo e trazê-lo para dentro de nós é o primeiro trabalho. Porque há uma diferença de você falar de cristianismo sentindo o que você está falando. E há uma diferença de você falar de cristianismo da boca para fora. A diferença é grande. Sabe por quê? Quando você fala o que você sente, você contagia com a vibração. Vai junto essa vibração. A sintonia de todo mundo muda. Porque você está vivendo aquilo, você está passando aquilo. Mas se você fala da boca para fora, você pode estar falando as palavras do Cristo, mas as vibrações suas são ainda rasteiras, muito desapropriadas do verdadeiro magnetismo daquelas lições. Então, o ser é mais importante. Por isso, o zelo com a nossa consciência, para que a gente aprenda e guarde, e modifique e viva. E não apenas estejamos numa circunstância que vai passar e a gente não reteve nada dos ensinamentos. É mudar sempre para melhor. Ver sempre outras perspectivas, outros ângulos mais abrangentes, mais amplos. E nos tornamos cada vez mais pessoas melhores. Mas o zelo é nosso. Zelo nosso. Rédea nossa mão. Para que o zelo não seja de outros. Para que eles nos manuseiem para irmos para o caminho correto do aprendizado. Porque aí nós vamos estar sujeitos às determinações de outras pessoas. Então, como eu disse, a vida às vezes é muito dura. Muito dura. E as lições têm que ser duras para quem são cabeça dura. Né? Gente, por hoje é só. Foi um bom retorno às nossas aulas, aos nossos estudos. E a partir das próximas aulas nós vamos melhorando e vamos nos sintonizando cada vez mais, nos inspirando para que a gente retenha o máximo das informações de Emmanuel, né, no nosso ser, que realmente faça diferença na nossa vida. Boa semana a todos, que Deus nos abençoe.